Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e na aula de hoje vamos falar sobre limites laterais e limite de uma função composta. Então, para tal, vamos dar início à nossa aula e a primeira coisa que nós vamos mostrar para vocês é o conceito de limites laterais. Mas para isso, é sempre importante a gente tomar um exemplo como esse, onde ele diz que calcule o limite de f de x quando x tende para 1 mais ou 1 pela direita, e o limite de f de x quando x tende para 1 pela esquerda, sendo que o f de x é dado por x ao quadrado se o x for menor do que 1 e 2x se o x for maior do que 1. Como resolver essa questão? Bom, nesse caso, eu preciso aqui calcular dois limites. O primeiro limite é quando o f de x, certo? E o x vem por 1 pela direita. Por esse lado, você tem que vem pela esquerda, negativo. E aqui você tem o que vem pela direita, positivo. Portanto, se eu quero o 1 pela direita, onde é que está a direita? Quando alguém é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, então eu teria que, com uma função aqui, tomar 2x. Portanto, esse limite seria de x de 1 pela direita, seria da função 2x. Portanto, você teria aqui 2 vezes 1, cujo resultado é 2. Agora, se eu quero o limite de x tendendo para 1 pela esquerda, agora, quando eu olho vindo pela esquerda, são os números que são menores do que 1. Neste caso, nós temos x ao quadrado. Então, seria calcular, vou botar aqui novamente o f de x, só que aqui ficaria o limite de x ao quadrado, quando x tende para 1 pela esquerda, e aqui nós teríamos como resultado 1 ao quadrado é igual a 1. Nós notamos aqui nesse caso que o limite de f de x, quando x tende para 1 pela direita, ele é diferente do limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda. Bom, grava essas informações que a gente vai precisar no decorrer da nossa aula. Uma pergunta é: existe o limite quando x tende para 1? É uma pergunta e nós poderíamos estar resolvendo a partir das próximas informações a serem colocadas para nós, tá ok? Retornemos para a aula. E aqui nós temos esse seguinte teorema. Sejam f uma função, p um número real, e suponhamos que existam a e b, tais que o teu intervalo aberto de AP e o intervalo aberto de P até B estejam contidos no domínio de F. Então, o limite de f de x é igual a L, quando x tende a P, se e somente se f admite limites laterais à direita e à esquerda em P. E, neste caso, o limite de f de x quando x tende a P pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a P para a esquerda e é igual a L. Portanto, retomando a questão anterior, nós podemos afirmar que o limite de f de x quando x tende a 1, nesse caso, você pode afirmar que ele não existe, já que o resultado deveriam ser iguais tanto aqui como aqui. Ok? Então, vamos às seguintes observações. A primeira observação que eu posso colocar para vocês é: se o limite de f de x, quando x tende a P pela direita, e o limite de f de x, quando x tende a P pela esquerda, existirem e forem diferentes, então o limite de f de x, quando x tende a P, não existirá. Outra situação é se existirem a e b, tais que os intervalos abertos AP e o intervalo aberto PB estejam contidos no domínio de F, e se em P um dos limites laterais não existir,
Então, o limite de f de x quando x tende a p não existirá. Bom, se eu coloco agora esse limite para vocês, o resultado que vocês me dizem. Primeiro, eu vou calcular cada limite, tanto à direita como à esquerda, e depois eu pergunto a vocês qual será o limite do módulo de x sobre x quando x tende a zero. Então, vejamos como fazer este cálculo. Para o cálculo desses limites, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é colocar a definição do módulo. A gente viu que a definição de módulo ele é dado por quem? É o próprio x. Se o x for maior ou igual a zero, será menos x se o x for menor do que zero. Portanto, eu posso colocar aqui a seguinte situação. Primeiro eu vou colocar aqui o zero. Ele pode se aproximar pela esquerda ou ele pode se aproximar pela direita. Se ele se aproximar pela direita, o resultado do módulo é x. Agora, se ele se aproximar pela esquerda, o módulo vai ser menos x. Portanto, o limite do módulo de x sobre x, quando x tende para zero pela direita, isso aqui vai ser igual a quanto? Ao limite de, nesse caso, como ele está se aproximando pela direita o módulo é x, então ficaria x sobre x, quando x tende a zero pela direita. Neste caso, você ficaria com limite de 1, já que x é diferente. Quando x tende a zero pela direita, cujo resultado é igual a 1. Agora, o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, nós já vimos aqui pela definição, esse limite seria menos x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Portanto, você teria o limite de menos 1 quando x tende a zero pela esquerda, que é igual a menos 1. Ora, os limites nesse caso, eles são diferentes. Portanto, o limite de x tendendo a zero, o módulo de x sobre x, não existe em x igual a zero, ok? E eu fico por aqui nesta questão. Vamos passar adiante nas nossas questões e vamos falar agora a respeito do limite de uma função composta, tá ok? Por definição, o limite de uma função composta, nós podemos fazer da seguinte forma. Suponhamos que existem as funções g de u e o u seja dado por f de x, no qual o g ou é contínua em A ou não está definido em A, tais que o f de x é igual ao g de u, em que u é igual ao f de x. Portanto, essa função aqui, g de u, pode ser escrita como sendo g da f de x. Portanto, se o x pertence ao domínio de f, então o limite de f de x, quando x tende para p, é igual a a. Nesse caso, u tende para a e x tende para p. Portanto, nós já que colocamos uma definição que o limite de f de x quando x tende para p é igual a a, e que o limite de g de u quando u tende para a exista. Portanto, nós temos a seguinte situação. E o limite de f de x, quando x tende para p, é igual ao limite de g de u, quando u tende para a. Neste caso, vejamos como resolver esta questão. Bom, para responder essa questão, a primeira coisa que aqui a gente vai fazer é tomar o u como sendo x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Neste caso, para que o u tenha uma solução, nós vimos que o domínio dele de u, eu tenho que ter a seguinte coisa, é que esse denominador, você já vai, esse denominador e o numerador como todo seja maior ou igual do que zero. Como o denominador é apenas um valor x menos 1, o que nós teremos aqui? E no domínio desta função, nós temos que x ao quadrado menos 1
sobre x menos 1 ser maior ou igual a zero. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte seria x ao quadrado menos 1 como igual a zero. Você tem como raízes mais ou menos raiz quadrada de 1, dá 1. Já a segunda parte seria o denominador x menos 1 ser igual a zero. Você tem o x igual a 1. Bom, nesse primeiro caso, você vai colocar algo do tipo, né? É uma equação de segundo grau, abaixo negativo, acima positivo. E aqui você vai observar e eu vou dar continuidade nesta outra parte, ok? E aí você tem que a função ela é crescente, acima positivo, abaixo negativo. Então você vai tomar agora aqui uma terceira parte, ok? Você vai colocar aqui o item 1, aqui o item 2. Lembrando que eu tenho duas raízes são iguais, então só preciso colocar duas delas, menos 1 e 1. Antes, aqui você vai concluir que vai ser, melhor, no 1, entre menos 1 e 1 vai ser negativo, ora positivo. Aqui no 2, antes do 1, vai ser negativo, após positivo. E você vai notar a seguinte coisa, que nesta região, e vou colocar aqui mais uma retazinha, ok? E o que eu posso observar aqui é a seguinte coisa, mais por mais dá mais, menos por menos dá mais, e aqui dá menos. E eu quero que é positivo. Só com um detalhe importante, o denominador não pode ser zero. Então essa regiãozinha aqui, ó, do 1, bolinha é aberta. Aqui, pode até colocar fechado, não há necessidade. Porque no domínio, você só vai tratar quando for maior do que zero. Portanto, por mais que aqui esteja fechado, o meu domínio aqui, você pode concluir, e só vou ter essa expressão de U. Só vou ter esta expressão de U, tá? Que situação? Quando for maior do que menos 1 e for diferente de 1, ok? Então, a partir daqui, eu posso calcular já o meu limite. Por quê? Eu defini bem quem é a minha função U. E neste caso, o limite da expressão x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende para 1, isso aqui eu posso calcular como sendo o quê? O limite da raiz de U quando U tende para 1. A pergunta é, por que ele tende para 1? Basta substituir aqui, ó. Lembre-se que neste caso, meu limite, na verdade, eu não vou colocar aqui tendendo para 1, por um único detalhe. Eu vou ter que substituir aqui o valor de 1 para descobrir para onde ele vai. Como aqui ele está dizendo que é maior do que menos 1 e diferente de 1, eu teria que fazer um pequeno cálculo aqui. E esse cálculo, baseado em quê? O meu U ele é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, que a gente viu que aqui é uma diferença de 2 quadrados, eu posso colocar como sendo o produto da soma pela diferença de dois termos, ok? E aí você vai observar que aqui eu posso simplificar x menos 1 com x menos 1. O que vai sobrar para nós a seguinte expressão, x mais 1. Portanto, esse limite, você pode até colocar que para ele existir, o u vai ter que tender para quanto? Quando o x for 1, aqui vai para 2. Portanto, o resultado seria raiz de 2. Tá? Agora, de que forma eu posso ter esse resultado de forma mais clara? Tá?
Lembrando que aqui só é verdade se a função que eu pegar como g de u é dado pela raiz de u for contínua. Ok? Então, esse seria o padrão, mais ou menos, para você responder algumas questões. Bom, nessa outra questão, a gente vai observar a seguinte coisa. Se eu substituir o valor de x igual a 1 diretamente, eu não terei solução. No caso, eu vou utilizar uma função composta. De que maneira? Fazendo um jogo com os resultados que eu já tenho dado na questão. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 menos x ao cubo e vou chamar de um certo u. E aí a gente vê o procedimento a partir do então. Para o começo da questão, vamos fazer o u igual a 3 menos x ao cubo. Isso implica dizer que se o 1 x tende para 1, o u vai tender para quanto? Basta substituir aqui o 1. Aqui vai ficar 1 menos... Melhor, basta substituir 1 aqui, ó, em x ao cubo. Ficaria 3 menos 1 é igual a 2. Então, se se o x tende para 1, isso aqui acontece se somente se o for para 2. Tá? Então, vamos aqui ver a substituição, que o meu limite de 3 menos x ao cubo elevado a 4 menos 16, x ao cubo menos 1, quando x tende para 1, isso aqui eu posso também colocar como sendo o limite de quem? Quem é 3 menos x ao cubo? Nós chamamos de u elevado a 4 menos 16, vai estar para... Você tem x ao cubo menos 1. Só que aqui você vai observar que menos x ao cubo eu posso isolar, passar para o primeiro membro. Ficaria x ao cubo igual a 3, o u passando para o segundo membro, 3 menos 1. Portanto, você no lugar do x ao cubo, você pode colocar 3 menos u menos 1. Isso quando o u tende para 2. Isso aqui vai me dar o limite de quem? U elevado a 4 menos 16. E aqui fica 2 menos u. Veja que aqui assim, e o u tendendo a 2, ou indo para 2. Se eu substituir aqui vai dar 0. Então eu vou tentar movimentar esses termos aqui. Tá? E aí entra aquela velha observação. Aqui eu tenho uma expressão u elevado a 4 menos 16. Lembrando que aqui eu posso colocar como sendo a diferença dos quadrados. Ficaria o quê? U ao quadrado mais 4 vezes u ao quadrado menos 4. Só que note que aqui nessa segunda parte, de novo eu posso colocar a diferença dos quadrados. Ficaria u ao quadrado mais 4. E aqui ficaria u menos 2 mais 2 vezes u menos 2. Portanto, esse limite, nós vamos reescrevê-lo, tá? Já veja que eu vou colocar algo diferente, pois eu tenho u elevado a 4 menos 16 sobre, eu vou colocar aqui o menos 2. E veja que é a mesma coisa que está escrito aqui. Quando o x tende para, desculpa, quando u tende para 2. Então, essa expressão ela pode ser escrita de que forma? Limite. O que é u elevado a 4 menos 16? Olha, u elevado a 4 é esse produto. É u ao quadrado mais 4 vezes u mais 2 vezes u menos 2. Isso tudo sobre o menos 2, só que não esqueça que eu tenho um menos antes, quando u tende para 2. Portanto, eu posso até afirmar para vocês, como u está tendendo esse termo com esse, vai para 1, tá? Posso simplificá-los, uma vez que ele não é igual a 2, o u.
Então aqui você ficaria com o limite de u ao quadrado mais 4 vezes u mais 2, dividido por menos 1. Substituindo logo 2, você ficaria com o u, que é 2 ao quadrado, mais 4, vezes 2 mais 2, dividido tudo isso por menos 1. Ou seja, aqui você tem 4 com 4, dá 8. Aqui dá 4, então fica 8 vezes 4, 32, dividindo por 1, menos 32. Esse seria o nosso resultado para essa função contínua, ou melhor, essa função contínua, tá ok? Vamos passar para o próximo item, tá? Nesse caso, ele quer esse limite. A raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1, quando x tende para menos 1. Qual seria o resultado que eu vou encontrar aí? Bom, para resolvermos essa questão, a primeira coisa que a gente vai fazer é faça o igual a essa raiz cúbica. A raiz cúbica de x mais 2. Ora, se eu levar ambos os membros ao cubo, você vai ficar com u ao cubo igual a x mais 2. Ou seja, o x é igual a u ao cubo menos 2. Ok? Então, essa é a primeira informação que nós podemos tirar desse termo. E, neste caso, a expressão raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1, ela passa a ter outra conotação. E essa raiz cúbica de x mais 2 é u menos 1 sobre, que é o x agora? É u ao cubo menos 2 somado com 1. Ou seja, você tem aqui u menos 1 sobre u ao cubo menos 1. Agora, não esqueça que esse u ao cubo menos 1, a gente já viu em aulas anteriores. Isso aqui é a mesma coisa de colocar o quê? U menos 1 vezes u ao quadrado mais u mais 1. Faça essa conta. E, neste caso, tomando o limite, né, de raiz cúbica x mais 2 menos 1 sobre x mais 1, quando x tende para menos 1. Isso aqui eu posso dizer que é igual ao limite de quem? De u menos 1 sobre u ao cubo menos 1. Quando o u tende para quanto? Ora, se aqui for menos 1 ao cubo é menos 1. Tá? Deixa eu só ver aqui direitinho. Quando, nesse caso, o menos 1, o x vai para menos 1, veja que o u menos 2 vem para cá, então menos 1 mais 2 dá 1. E u ao cubo igual a 1 dá 1. Então, o u tende para 1. Ora, se eu substituir direto aqui, eu não teria condição. Então, já anote aqui que o u tem que ser diferente de 1. E sendo esse u diferente de 1, já vou logo lhe afirmar que o x é diferente de menos 1. Tá? São essas duas situações que nós temos que ver. Portanto, aqui você tem como resultado a mesma cor do limite de 1 sobre u ao quadrado mais u mais 1, quando o u tende para 1. Substitui direto. E aí você vai ficar com 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 mais 1, cujo resultado é 1/3. Bom, feito isso, vamos só colocar aqui alguns resultados. As demonstrações ficam por conta de vocês ou podem procurar à disposição. Nosso livro também vai ter algumas justificativas mais adiante.
se o limite de f de x é igual a L, quando x tende para P, então o limite de f de x ao quadrado, quando x tende para P, L ao quadrado. E o outro é, suponha g de x diferente de zero para todo x pertencente ao domínio de G, onde o L é diferente de zero, o limite de g de x, quando x tende para P, é igual a L. Portanto, o limite de 1 sobre g de x, quando x tende para P, é igual a 1 sobre L. Como eu procedo nesse caso? Vamos ver rapidinho essa resolução, tá? E vamos parar nessa questão, a nossa aula. E aí você tem a seguinte situação. Ele quer limite de quem? Ele quer saber quanto é o limite de 1 sobre g de x, quando x tende para P. Ele dá anteriormente e o limite de g de x, quando x tende para P, é igual a L. E também nos afirmou que esse g de x diferente de zero. Tem uma justificativa aqui, tá? Por que esta justificativa? Para responder essa questão, nós precisamos encontrar esse resultado, ok? Só que para encontrar esse resultado, ele nos dá aqui o limite de g de x, quando x tende para P é igual a L, quando o g de x for diferente de zero. Nesse caso, a primeira coisa que nós vamos fazer é, você tem 1 sobre g de x, nós vamos igualar a 1 sobre u, ok? Nesse caso, com u igual ao g de x, beleza? Lembrando que esse x pertence ao domínio de G. Como eu quero calcular aquele limite, eu tenho que mudar isso aqui um pouco. Então, como h de u é igual a 1 sobre u, ou seja, eu estou chamando o h de u igual a 1 sobre u, contínua em todo u, tá? Diferente de zero, ok? Neste caso, a gente segue a seguinte coisa, que o limite de 1 sobre o g de x, quando o x tende para P, ele passa a ser igual a quanto? Ao limite de 1 sobre u, quando u tende para L. Por que isso? Só lembrar, nós chamamos aqui o u de g de x. E quando o g de x, o x tende para P, o g tende para L. Então, o limite de 1 sobre g de x, quando x tende para P, é igual ao limite de 1 sobre u, quando u tende para L. E isto aqui é igual a quanto? A 1 sobre. Aqui seria o nosso resultado. E, de antemão, deixo agora só mais um teorema, tá? Para encerrarmos a nossa aula. Sejam f e g duas funções tais que a imagem de f está contida no domínio de G. Se o limite de f de x é igual a quando x tende para P, e g é contínuo em A, então o limite de g da f de x, quando x tende para P, é igual ao limite de g de u, quando u tende para A. Lembrando que, nesse caso, você está diante dessa situação. O limite aqui, é igual a A. Portanto, se o x tende para P, é porque o u, que foi o f de x, tende para A, já que o limite é igual a A. Então, aqui seria praticamente o nosso encerramento da nossa aula. Eu só colocar essa observaçãozinha rápida para vocês, tá? Aqui o teorema anterior conta-nos que se f for contínuo em A e o limite de f de x igual a A, então o limite da g de f de x, quando x tende para P, é igual ao g de A. Ou seja, eu posso colocar isso aqui como sendo o g do limite de f de x quando x tende para P. E guarda essa informação.
calcular o limite de uma função composta é calcular o g do limite de f de x. Pode fazer essa troca para termos este resultado. E aqui eu vou deixar algumas coisas para vocês servir como exemplo e exercício, tá? Guarde aí, deixa esse teorema também para você dar uma olhadinha. É que o limite de g de f de x quando x tende a p é igual ao limite de g de u quando u tende para a. Tá? E estas são as nossas informações para a aula de hoje, tá bom? Deixo essas pequenas coisas e você pode estar tomando lá as suas atividades, responder e tirar dúvidas para conosco, tá ok?